E aí, meu amigo, minha amiga, dando continuidade ao nosso estudo da Lei 8.112, vamos continuar falando a respeito das formas de deslocamento. No bloco passado, a gente falou a respeito das formas de deslocamento, primeiramente apresentando elas, aí a gente viu que existe a remoção e a redistribuição. E na sequência a gente detalhou a remoção, mas da redistribuição a gente não falou muita coisa não. Agora, para fechar esse assunto, vamos focar na redistribuição. E no final a gente vai comparar a remoção com a redistribuição. Então vamos lá, redistribuição, primeira coisa, ela é uma forma de deslocamento. Aqui a gente tem o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Bom, após fazer a leitura aqui do caput do artigo 37, vamos analisar ele com calma. Primeiro, quando a gente tem uma redistribuição, ocorre deslocamento do cargo e não deslocamento do servidor. Quando fala que teve deslocamento do servidor, a gente teve remoção e não redistribuição. Esse cargo, ele pode estar ocupado, ele pode estar vago, tanto faz. E olha só, analisa comigo. Quando a gente tem uma remoção, que ocorre o deslocamento do servidor, para o servidor ir para outro lugar, a gente conclui que está indo uma pessoa física para outro lugar. Agora, quando tem redistribuição e a gente tem o deslocamento do cargo, se o cargo estiver vago, não tem nenhuma pessoa física sendo transferida para outro órgão. Então, simplesmente aqui a gente observa que pode haver o deslocamento do cargo e nenhuma pessoa física vai estar indo junto com esse cargo. Isso quando o cargo está vago. Um outro detalhe importante é que a redistribuição só é cabível para os cargos de provimento efetivo. Não existe redistribuição de cargo em comissão. Anota aí no seu material. Não pode essa possibilidade. Então a redistribuição é o deslocamento do cargo efetivo. Esse cargo pode estar ocupado ou vago e esse cargo ele vai para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Olha, a grande maioria das questões de prova que abordam esse assunto vão bater nessa regrinha aqui. Para outro órgão ou entidade do mesmo poder. A banca é maldosa. A banca vem e fala assim: redistribuição é o deslocamento do cargo efetivo, ocupado ou vago, para outro órgão ou entidade, ainda que de outro poder. Aí está errado, porque essa afirmação está dando a entender que um cargo de um poder pode ser redistribuído para outro poder, e não pode não. Ou então tem outro modo da banca cobrar esse assunto, a banca pega e manda o seguinte: ela fala que um cargo do poder executivo vai ser redistribuído para o poder judiciário. Está errado. Ou então o cargo do poder legislativo vai ser redistribuído para o poder executivo. Também está errado. Lembra que quando falar em redistribuição, o cargo que vai ser redistribuído, que vai ser deslocado, ele tem que continuar dentro do mesmo poder. Na sequência, vamos ver os requisitos da redistribuição, que são 6. Primeiro requisito: a redistribuição acontece mediante interesse da administração. Então não é o servidor que requisita ou que solicita, como você achar melhor aí, a redistribuição do seu cargo. Não existe redistribuição a pedido do servidor. É a administração que entende que determinado cargo vai ser melhor em órgão do que no órgão que está atualmente. E aí a administração determina a redistribuição. Então ela acontece pelo interesse da administração e não pelo interesse do servidor. A redistribuição vai ter que observar também a equivalência de vencimentos. O cargo que está sendo redistribuído tem que ganhar pelo menos a mesma coisa que ele ganhava antes. Não pode diminuir o salário daquele cargo e também nem aumentar abruptamente em decorrência dessa redistribuição. Mantém ali uma equivalência de vencimentos. Também vai ter que ser observada a manutenção da essência das atribuições do cargo. Por exemplo, se um cargo exerce atribuições relativas à área da segurança e esse cargo é redistribuído, esse cargo não pode começar a desempenhar atribuições administrativas. Esse cargo tem que continuar desempenhando atribuições relacionadas à área de segurança. Até porque, quando o cargo foi instituído inicialmente, ele foi instituído com a finalidade. Essa finalidade tem que ser preservada. Então, deve-se manter a essência das atribuições do cargo. O requisito 4 fala que tem que haver vinculação entre os graus de responsabilidade e de complexidade das atividades.
Essa regra do item 4, ela está associada com a regra do inciso 3, né? Se tem que haver manutenção da essência das atribuições do cargo, é claro que tem que haver vinculação entre o grau de responsabilidade e complexidade das atividades. O inciso 5 fala que tem que ser respeitado o nível de escolaridade. O cargo, quando ele vai ser redistribuído, tem que respeitar o mesmo nível de escolaridade, de especialidade ou de habilitação profissional. Então, por exemplo, tem um determinado cargo de engenheiro em um órgão. Se esse cargo vai ser redistribuído para outro órgão, esse cargo vai chegar no outro órgão, continuando exercendo atribuições de engenheiro, e para exercer essas atribuições a pessoa tem que ser habilitada profissionalmente na área de engenharia. Mesma coisa para médico, redistribui o cargo de médico, vai continuar cobrando da pessoa ali a habilitação na área da medicina. E o último requisito que a gente tem é o requisito do inciso 6, que fala que tem que haver compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade, para o qual esse cargo novo está indo, né? Regrinha bem lógica essa. Um detalhe importante, esses requisitos aqui da redistribuição não costumam aparecer muito em prova não. O mais importante é você focar no artigo 37 e lembra pelo menos aqui dessa regra do inciso 1. Redistribuição somente pelo interesse da administração. Não tem redistribuição a pedido do servidor. Bom, continuando aqui a análise da redistribuição, a gente ainda tem mais uma redaçãozinha da Lei 8.112 para analisar. Parágrafo 1º do artigo 37, que diz: a redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Desse parágrafo 1º, o que eu quero que você foca é a expressão aqui. A redistribuição ocorre ex officio. Isso aqui, redundantemente, significa aquilo que eu já cansei de te falar. Redistribuição não ocorre a pedido. Ela simplesmente vai ocorrer quando for de interesse da administração. Isso que significa esse ex officio. Então, aqui a gente vai colocar, né? Ela ocorre sem provocação. Não é a pedido. E beleza. A gente viu aí o que era relevante de a gente estar vendo para a redistribuição, para conhecer ela. Agora, cuidado que a gente tem que ter é de não confundir a remoção com a redistribuição. Eu vou pegar o quadro em branco aqui para a gente analisar as principais características de cada uma. Remoção aqui do lado, sinalzinho de diferente no meio e a redistribuição do outro lado. Vamos bater só nas diferenças aí. Você vai pegar e vai montar esse esquema que eu estou montando aqui no seu material. A remoção é o deslocamento do servidor, enquanto a redistribuição é o deslocamento do cargo efetivo. Primeira diferença importante, enquanto uma desloca o servidor, a outra desloca o cargo. A remoção pode acontecer a pedido, ou então ela pode acontecer de ofício. A redistribuição somente pode acontecer de ofício. Aqui a gente conclui então que como a redistribuição só ocorre de ofício, ela sempre vai ocorrer pelo interesse da administração. Aquilo que eu já falei para você várias vezes aí. E a remoção não. A remoção a pedido não ocorre pelo interesse da administração. Ela vai ocorrer a critério da administração. Aqui a gente tem uma remoção a critério da administração. A diferença é a seguinte. Quando a gente diz que o pedido é julgado a critério da administração, isso significa que o servidor apresenta o pedido e a administração decide se ela concorda ou não. Lembrando aí que tem situações especiais que quando o servidor apresenta o pedido de remoção, a administração não pode negar esse pedido para o servidor. Quando a remoção é de ofício, aí ela segue a mesma regrinha da redistribuição. Ela vai ocorrer pelo interesse da administração pública. Então aqui ó, ficou um esqueminha pequenininho e ele tem o que é mais relevante para você diferenciar a remoção da redistribuição. A gente conclui aqui esse assunto, formas de deslocamento, e agora a gente vai falar do último assunto que tem no título 2 da Lei 8.112. O título 2 da Lei 8.112 é o título dela que trata das formas
de provimento, das formas de vacância, da remoção, da redistribuição e da substituição. De tudo que eu falei até aqui, só faltou falar da substituição. E é nela que a gente vai bater a partir de agora. Então vamos lá, substituição. Primeira coisa, a gente tem que saber como que ocorre essa tal substituição, quem que é que vai ser substituído por quem, e quem que vai trazer essas regrinhas para nós é o artigo 38. Ele está falando aqui primeiramente de quem vai ser substituído. Ele está falando que os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos. Então organiza assim no teu material aí, faz a seguinte anotação. Quem que tem substituto? Quem tem substituto é quem ocupa cargo ou função de direção, chefia ou então cargo de natureza especial. E você vai acrescentar aí também mais uma outra situação, que é quem exerce cargo ou função de assessoramento. Aí você vai me falar, mas professor, por que eu vou colocar assessoramento na minha anotação se o artigo 38 não está falando em assessoramento? Beleza, o artigo 38 no caput não está, mas daqui a pouco ele vai falar que essa regrinha também cabe para quem exerce função de assessoramento. Então olha como que ficou. Quem exerce cargo ou função de direção, de chefia, de assessoramento ou de natureza especial, esse pessoal tem substituto. Agora vamos saber quem são os substitutos. Os substitutos são indicados no regimento interno, ou então, no caso de omissão, eles vão ser previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. A gente observa que a Lei 8.112 não definiu precisamente quem são os substitutos. Ela está falando que o regimento interno do órgão é que vai determinar quem é o substituto do ocupante de cargo de direção, chefia, assessoramento ou de natureza especial. Se o regimento interno não falar quem é o substituto, aí a autoridade máxima do órgão aí vai ter que designar uma pessoa como substituto. Ela designa essa pessoa previamente. Então, olha só, em regra, quem determina o substituto é o regimento interno do órgão. Se o regimento interno se calar, se ele for omisso, aí a autoridade máxima do órgão vai dizer, ó, o substituto vai ser fulano. Então, esse artigo 38, ele mostrou pra gente quem é que é substituído e quem são os substitutos. Mas ainda tem muita coisa importante para a gente analisar. Agora a gente vai ver como que acontece a substituição e quais são os direitos do substituto. Aqui está falando que o substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Agora vamos por partes aí, como diria Jack, né? Primeiro que a gente tem que notar é que o substituto, quando ele está substituindo, ele assume as atribuições do titular de forma automática e de forma cumulativa. Não vai haver prejuízo do cargo que o substituto ocupa. Isso significa que o substituto, além de desempenhar as atribuições normais do seu cargo, ele vai ter que acumular com as atribuições do seu cargo as atribuições do cargo que ele vai estar fazendo a substituição. Então a gente pode concluir aí que temporariamente o substituto vai estar sobrecarregado, né? Ele vai ter que trabalhar por dois aí. Vai ter que fazer o trabalho dele e o trabalho do titular, tranquilo. Aí fala as hipóteses de substituição na sequência. A substituição acontece em caso de afastamento do titular, primeira situação. Em caso de impedimento do titular, o impedimento pode ser legal ou regulamentar, ou então em caso de vacância. Então olha só, nós temos 3 hipóteses de substituição. Anota essas 3 hipóteses. A substituição acontece em decorrência do afastamento do titular, do impedimento do titular ou da vacância do cargo. E quando ocorre a substituição, o substituto vai ter que optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Então olha o que acontece. O substituto acumula as atribuições dos cargos, só que ele não vai acumular remuneração não, ele vai ter que escolher qual remuneração que ele quer. Se ele quer a remuneração dele
ou se ele quer a remuneração do cargo que ele está fazendo a substituição. Então ele acumula o trabalho, mas ele não vai acumular a remuneração. Bom, com base no que foi visto até aqui, você deve estar pensando assim, tranquilo, se o substituto substituir um titular de um cargo por 60 dias, por exemplo, então durante 60 dias o substituto trabalha exercendo as suas funções normais, as funções do titular, só que nesse período de tempo ele escolhe a remuneração de quem que ele quer ganhar. Se ele quer ganhar dele ou se ele quer ganhar do titular. Não é assim que você está entendendo? É assim mesmo. Só que detalhe, não é bem assim que funciona na prática. Essa regra que você entendeu, você vai aplicar ela somente para as hipóteses de vacância. Quando a gente tem uma situação de vacância e ocorre uma substituição, o substituto ele vai escolher qual remuneração que ele quer receber durante o respectivo período de substituição. Agora, quando a substituição decorre de afastamento ou impedimento do titular, aí a regra é diferente. Então vamos ver aqui qual que é a diferença do direito do substituto quando a substituição é em decorrência de afastamento ou impedimento. Olha o que diz o parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de natureza especial nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Então esse parágrafo 2º, ele complementa a regra e ele fala o seguinte, ele fala que quando a substituição decorre de um afastamento do titular ou de um impedimento do titular, o substituto ele só vai ter direito a escolher a remuneração do titular se a substituição for superior a 30 dias consecutivos. Substituição que dura menos do que 30 dias consecutivos e que decorre do impedimento do afastamento do titular, não dá direito ao substituto de escolher qual remuneração que ele quer, não. Outro detalhe, se a substituição nesses casos durar mais do que 30 dias, aí a gente já sabe que o substituto pode escolher a remuneração. Só que detalhe, ele vai poder escolher a remuneração somente no que exceder o período de 30 dias. Então vai ficar assim, ó. Imagina que um servidor fez uma substituição por 45 dias. Se ele substituiu 45 dias, os primeiros 30 dias aí ele não tinha direito de optar pela remuneração de nada. Então a gente subtrai esses primeiros 30 dias, aí sobrou 15. O 15 representa o excedente, né? Aquilo que passou dos 30 dias. E é somente em relação a esses 15 dias que o substituto vai ter direito de optar pela remuneração. Ou ele fica com a remuneração dele, ou ele fica com a remuneração do titular do cargo. Então olha como que você tem que entender a coisa na sua cabeça. Se o motivo da substituição foi vacância, nesse caso o substituto vai optar pela remuneração que ele quer ali durante todo o período da substituição. Não interessa se a substituição durou 10 dias, 20 dias, 6 meses. Agora, se o motivo da substituição foi impedimento ou afastamento do titular do cargo, aí o substituto só vai poder optar pela remuneração do titular naquilo que exceder a 30 dias de substituição. Se a substituição durar menos do que 30 dias, o substituto não tem direito a nada. E para fechar, o artigo 39 está dizendo aí, o disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares das unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Eu já havia falado para você que quando a pessoa exerce um cargo, uma função de assessor, essa pessoa também tem direito de ser substituída em algumas situações. Então essa regra é fundamentada aqui no artigo 39. A gente conclui com base nela quem que tem substituto. Quem ocupa cargo ou função de direção, chefia, assessoramento e também de natureza especial. E bom, conforme eu havia falado para você, com esse assunto substituição, a gente fecha o título 2 da Lei 8.112. A gente falou tudo o que você precisava saber a respeito de formas de provimento, de formas de vacância, de remoção, de redistribuição e de substituição. Agora é só você estudar bastante e revisar muito o assunto para você ficar craque nesse assunto aí e acertar tudo que é questão que aparecer na sua prova. Detalhe,
Nosso trabalho ainda não acabou não. Lembre-se aí que a gente está no meio aí do nosso estudo, tem muita coisa para a gente ver. A partir do próximo bloco, a gente vai dar continuidade no nosso estudo da Lei 8.112 e a gente vai começar a falar dos direitos que o servidor público federal tem. Então você não pode perder, porque se você quer virar um servidor público federal, acredito que é muito importante saber quais direitos que você terá. Além de ser bom para o ego, de ser bom para a vida, também é muito bom para acertar a questão de prova. Porque quando o assunto cai na sua prova, você mata a pau. Então a gente conclui aqui esse bloco e eu aguardo você para na sequência a gente ver quais são os direitos do servidor público federal. Até mais e bons estudos.